Graça e paz, irmãos. Boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez para uma transmissão da mensagem da palavra. Mais uma vez agradecemos a Deus por esta oportunidade. Este período de pandemia, de isolamento social, nós estamos orando para que o Senhor conforte as famílias daqueles enlutados, que o Senhor também redobre as forças dos que estão se recuperando, não só da Covid-19, mas tantas outras doenças que não pararam de acontecer, outros problemas de saúde que não pararam de acontecer. Então nós temos orado, temos contado também com as orações dos irmãos sobre a nossa própria família, nosso próprio ministério, a igreja como um todo. Nós agradecemos a Deus por isso. Nós temos como texto para esta oportunidade, para esta noite, João capítulo 3. Então vamos ler aqui João capítulo 3, que é um trecho da palavra do Senhor que fala sobre uma conversa que Jesus teve com um homem chamado Nicodemos. Então João capítulo 3, a partir do versículo 1 diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Oremos. Querido Deus, louvado, exaltado, engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, te agradecemos por esta oportunidade, Senhor Deus, de compartilhar a tua palavra, compartilhar a pregação do Evangelho, Senhor Deus, nesta oportunidade. Te agradecemos, Senhor Deus, por este privilégio maravilhoso de propagação da tua palavra, de saber que homens e mulheres têm orado, Senhor Deus, por este ministério. Ó Senhor, nós estamos aqui diante de um texto, ó Pai, no qual o teu Filho Jesus Cristo deixa clara a necessidade
de um novo nascimento, de nascer de novo, de nascer da água e do Espírito. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus, usa, Senhor Deus, esta mensagem. Usa, ó Pai, este tempo, este momento, para alcançar os corações daqueles que ainda não têm um relacionamento de intimidade com o Senhor, que ainda não tem um pacto de salvação com o Senhor. Usa, Senhor Deus, para salvar aqueles que ainda não nasceram de novo, ó Deus, que ainda não se renderam aos teus pés. Nós te pedimos, ó Senhor, em nome de Jesus, que para com a tua igreja, Senhor Deus, para com o teu povo, estas também sejam palavras de crescimento. Estas também, ó Deus, em nome de Jesus, sejam palavras de incentivo, palavras, ó Pai, de conforto em nossos corações, de renovação da esperança, Senhor Deus, em nome de Jesus, para que nós verdadeiramente possamos viver aqui uma vida santa, viver aqui uma vida na qual o teu nome seja glorificado, que nós venhamos a evidenciar a vida em abundância prometida por teu Filho Jesus Cristo. Que nós possamos vivenciar a cada dia mais, ó Deus, a paz que o teu Filho promete, a alegria em ti, ó Pai, para que verdadeiramente, guiados pelo teu Espírito Santo, tenhamos aqui uma vida, Senhor Deus, na qual os frutos sejam multiplicados e permanentes, ó Deus. Salva, ó Pai, os perdidos, salva aqueles que ainda não te conhecem, Senhor Deus, que esta transmissão seja verdadeiramente um instrumento em tuas mãos para a salvação e que esta transmissão seja também um instrumento em tuas mãos para edificação, para crescimento da tua igreja, Senhor. Nós te pedimos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Este trecho da palavra é provavelmente o mais usado no mundo para o evangelismo. Provavelmente o texto mais conhecido neste trecho da palavra do Senhor tem o versículo, provavelmente o versículo mais conhecido no mundo, o versículo mais conhecido, o versículo mais decorado pela igreja, o versículo mais decorado por todos aqueles que professam a palavra do Senhor, que é João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, o que foi, qual foi a circunstância, ou quais foram as circunstâncias que levaram Jesus a dizer isto aqui, e dizer isto aqui para este homem? Por que para Nicodemos? O texto diz que ele era um homem que era um dos líderes dos judeus. O versículo 1 diz: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Então, a palavra aqui que é usada para traduzir por príncipe significa principal, não um filho de rei. A ideia aqui não é que ele é um filho de rei, mas a palavra príncipe aqui significa um principal, um dos líderes, um dos homens que se reunia ali com outros príncipes, ou seja, com outros principais, com outros líderes, para deliberarem as coisas, principalmente em relação às coisas escritas no Antigo Testamento, a lei de Moisés, a interpretação das leis, a interpretação da palavra do Senhor que existia até aquele momento, que era apenas o Antigo Testamento. Então, este homem chamado Nicodemos era um líder religioso, e muitas vezes esses líderes religiosos eles exerciam também uma liderança política, né? Então, este fariseu, ele tinha toda essa proeminência, e o versículo 2 diz que ele foi procurar Jesus à noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Por que Nicodemos foi procurar Jesus à noite? O texto não diz o porquê.
Então, qualquer das alternativas que nós falarmos aqui são alternativas para tentar solucionar, mas que não são necessariamente uma palavra final sobre o porquê dele ter ido procurar Jesus à noite. Mas o fato é que ele foi procurar Jesus à noite. Muitos têm dito que provavelmente ele foi procurar Jesus à noite porque ele não queria ser visto com Jesus. Talvez a sua proeminência fosse tão grande que por onde quer que ele passasse, ele seria reconhecido. E ele não queria ser associado, ou que seu nome fosse associado ao nome de Jesus, mas ainda assim ele estava muito curioso para conversar com Jesus, para saber o que Jesus tinha para dizer, para saber o que é que Jesus tinha a dizer sobre o Messias, para saber o que Jesus tinha a dizer sobre a palavra, para saber o que Jesus tinha a dizer sobre suas próprias doutrinas. Então esta é uma possibilidade. Uma possibilidade de que ele talvez tivesse vergonha, ou tivesse receio, ou tivesse algum tipo de vontade de que seu nome não fosse associado ao nome de Jesus. Essa é uma possibilidade, nós não estamos afirmando porque a palavra de Deus não afirma, mas esta é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é uma questão mesmo de agenda. Talvez Jesus estivesse ensinando durante todo o dia, talvez ele próprio, Nicodemos, estivesse muito ocupado durante o dia. Nós não temos como afirmar. E é à noite que as duas agendas se encaixam, Jesus ensinando, Nicodemos também ensinando lá na sua rotina, nas suas obrigações diárias. E é à noite que ele diz, olha, agora eu vou procurar Jesus, agora eu sei que ele não está ensinando, ou eu também não estou tão ocupado, e eu vou procurar Jesus. Essa também é uma suposição. E eu tenho certeza que se nós formos pesquisar mais a fundo sobre este evento e sobre as circunstâncias que levaram a esse encontro ser à noite, nós vamos encontrar várias explicações. Mas a explicação mais provável é a explicação de que ele não queria que o seu nome fosse ali associado ao nome de Jesus. Isso nos mostra o quanto muitas pessoas têm agido assim. Muitas pessoas, elas até acham bonita a mensagem do Evangelho. Muitas pessoas têm achado bonita a mensagem de Jesus, a mensagem da cruz. Muitas pessoas até têm curiosidade, mas elas não querem ser identificadas como crentes. Elas não querem ser identificadas como aquelas que se associam a Jesus. Não querem que o seu nome seja associado. Querem os benefícios do Evangelho, por exemplo, como ter um parente, como ter um vizinho, como ter um amigo cristão, para o qual recorre com pedidos de oração quando está passando por algum problema, quando precisa tomar uma decisão difícil, ou quando tem alguma demanda na família ou na própria vida que precisa da intervenção divina. Então esta pessoa vai até este amigo, este parente, este vizinho que é cristão e pede oração. Isso é mais ou menos o mesmo que Nicodemos fez. Se a motivação que o levou a procurar Jesus à noite foi essa, é mais ou menos esta aqui, a mesma ideia, a mesma atitude que nós temos visto hoje. Não mudou nada nos últimos 2000 anos. E por que não mudou nada? Porque o coração humano permanece o mesmo. Porque a palavra do Senhor, ela permanece a mesma. O coração humano permanece o mesmo porque ele é enganoso. Ele é totalmente depravado. O coração humano, por mais que aos olhos da sociedade algumas pessoas tenham boas atitudes, e nós vamos ver isso inclusive na fala de Jesus nesta noite, mas ainda assim é totalmente depravado. É um coração que precisa desesperadamente da luz que é Jesus Cristo.
Então, o que é que nós encontramos? Aqui a necessidade de que você que está vendo esta mensagem, que frequenta a igreja, mas ainda não é crente em Cristo Jesus, ainda não tem certeza se realmente é salvo em Cristo Jesus, entregue-se a Ele hoje. Não procure apenas os benefícios sociais da igreja, como se reunir, cantar junto, rir junto, andar junto. Sabemos muitas vezes que a cultura evangélica, vamos chamar assim, dentro das quatro paredes, dentro das reuniões, dentro das programações da igreja, são atraentes. Sabemos que para muitas pessoas são atraentes. Mas devemos também lembrar, meu querido, minha querida, que conviver com salvos e apenas conviver com salvos não te torna salvo. Conviver com aqueles que se entregaram a Jesus não te torna alguém que se entregou a Jesus. Receba Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. O texto diz que Nicodemos foi procurar Jesus à noite. Uma outra possibilidade de Nicodemos ter ido procurar Jesus à noite é porque ele estava ocupado demais durante o dia. Ele tinha suas obrigações, ele tinha seus afazeres, ele tinha sua família, ele tinha compromissos. Isso também espelha muito bem. Espelha muito bem como é o comportamento das pessoas muitas vezes hoje em relação a Jesus Cristo. O comportamento de alguém que sempre deixa para depois. Alguém que diz, não, eu vou esperar o Senhor tocar no meu coração. Ah, eu não estou sentindo no meu coração. Ah, eu não quero deixar meu jeito de viver. Ah, eu não quero deixar as coisas que eu faço. Ah, se eu aceitar Jesus, eu vou precisar largar isso, vou precisar largar aquilo. Meu querido, realmente. Minha querida, realmente. Muitas coisas precisam ser deixadas de lado quando Jesus entra na vida de alguém. Por outro lado, muitas coisas que eram deixadas de lado e que são infinitamente mais importantes do que essas que são consideradas importantes, essas outras coisas elas vêm. Elas passam a ser presentes. E quando a pessoa que verdadeiramente já se entregou a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, compara aquelas que deixou para trás com aquelas que passou a receber, percebe que perdeu foi tempo por não ter recebido a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida antes. Porque coisas melhores, infinitamente melhores, são dadas àqueles que, renunciando às coisas do mundo, renunciando à própria natureza, renunciando à própria vontade, deixa para trás coisas que antes considerava importantes, valiosas. Então, não importa quais sejam as circunstâncias que levaram Nicodemos a procurar Jesus à noite. Se porque por algum tipo de vergonha, por algum motivo não queria que seu nome fosse associado ao nome de Jesus, ou simplesmente porque estava ocupado demais durante o dia e por isso só teve tempo de procurar saber de Jesus à noite, saber sobre as doutrinas de Jesus à noite, saber sobre os milagres de Jesus à noite. E por isso ele só esteve lá à noite. Nós não sabemos se foi alguma dessas duas circunstâncias ou qualquer outra que possa ter motivado aquele encontro à noite. Mas uma coisa nós sabemos, queridos, que não importam quais sejam os impedimentos. Esses impedimentos precisam deixar de lado ou ser deixados de lado. Esses impedimentos eles precisam ser deixados de lado porque são eles que te afastam de Jesus. Receba Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Não tenha vergonha dele. Ou não pense que não tem tempo para ele. Todos somos ocupados. Mas mesmo assim, muitos, para a glória do Senhor, têm tido tempo para Jesus. Muitos têm tido tempo para o Cristo, para o Messias, para o unigênito Filho de Deus. Não importa se foi por vergonha, foi porque por alguma maneira ele não queria perder determinado status ou perder determinada posição, perder determinada
moral, vamos dizer assim, proeminência no povo, ou entre o povo, e por isso procurou Jesus à noite. Ou se ele estava ocupado, se ele tinha muitas coisas a fazer e procurou Jesus à noite. Não importa. O que importa é que finalmente Nicodemos recebeu de Jesus aquilo de mais precioso que Nicodemos poderia receber. A mensagem do Evangelho, a mensagem do novo nascimento. E o versículo 2 diz que, e sabemos, que Nicodemos disse, olha, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Note aqui uma coisa, amados irmãos, que é uma coisa que é muito comum, inclusive hoje em dia. Muitas pessoas elas têm tido curiosidade sobre Jesus. Muitas pessoas elas têm tido algum tipo de aproximação em relação a Jesus por causa de sinais. São pessoas que procuram por milagres. São pessoas que procuram por coisas que são de deixar o queixo cair. São pessoas que procuram um lugar onde o cego passou a enxergar, ou onde o paralítico passou a caminhar. São pessoas que têm procurado lugares ou situações nas quais pessoas com dores nas costas passam a andar e pular com conforto. Onde pessoas que se dizem doentes passam a dizer e esbanjar saúde. Esta aqui é a bandeira que chamou a atenção de Nicodemos. Foi isto aqui que chamou a atenção de Nicodemos. Ele disse assim, olha, eu creio, eu acredito que você é de Deus, ou que o Senhor é de Deus por causa dos sinais. Esta é a ideia de Nicodemos. Mas vejamos qual é a resposta de Jesus. Porque Nicodemos não só evidencia que o que chama a atenção dele em relação a Jesus são os sinais, são as coisas visíveis, são as coisas que ele pode olhar, contabilizar, aferir, julgar, contabilizar. Mas olha qual é a resposta de Jesus. Porque tem uma outra coisa. Além disso, também essas palavras parecem ser um tanto elogiosas, né? Começaram uma conversa meio que com um elogio a Jesus. É mais ou menos o que nós temos visto hoje. Às vezes nós evangelizamos alguém e esse alguém responde, olha, realmente Jesus é bom, realmente eu amo a palavra está sempre comigo, mas a pessoa não deixa a si mesma, a pessoa não deixa o mundo, a pessoa não deixa as circunstâncias, não deixa as coisas que gosta. Então é mais ou menos só uma palavra de elogio sobre Jesus. Mas no final das contas não é um relacionamento com Jesus. Então, temos essas duas características aqui nessa resposta, nessa introdução a esta conversa feita por Nicodemos. E a resposta que Jesus dá no versículo 3 Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos começa a conversa com algo visível. Nicodemos começa a conversa com algo aferível. Nicodemos começa a conversa com algo que é contabilizável, ou seja, quantos paralíticos andaram, quantos cegos passaram a enxergar, quantas pessoas encurvadas passaram a ter agora uma vida ereta, quantas pessoas que estavam endemoniadas agora têm as suas vidas controladas por sua própria consciência. Nicodemos está falando sobre coisas que são circunstâncias passageiras. Por mais milagrosas, por mais importantes que sejam, são coisas passageiras. Porque um dia o cego vai morrer. Ou o ex-cego vai morrer. Um dia o ex-paralítico vai morrer. Um dia o ex-endemoniado vai morrer. Mas o que importa realmente, tanto para esses que passaram por aqueles milagres maravilhosos, quanto para aqueles que presenciaram os milagres acontecendo, para todos eles o que importa é, a pessoa nasceu de novo. Porque o que Jesus está dizendo aqui, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus está dizendo, olha, pare de contabilizar, pare de prestar atenção naquilo que você vê, naquilo que você enxerga e olhe para aquilo que não pode ser visto por outra pessoa. Olhe para aquilo que não é o que começa de fora para dentro, mas olhe para aquilo que começa de dentro para fora.
o novo nascimento, a salvação. Ninguém pode ver, nem sequer ver o reino de Deus, se não nascer de novo. O novo nascimento é uma premissa necessária. Sem o novo nascimento, sem que você se entregue a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você não pode nem ver o reino de Deus. Você não consegue nem enxergar o reino de Deus. Quanto mais chegar na porta e bater e pedir para entrar. Sem o novo nascimento não é possível ver o reino de Deus. O versículo 4 nos diz: disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Olha a diferença de nível. Jesus falando de coisas espirituais, Jesus falando de coisas que são coisas invisíveis, e Nicodemos ainda com aquela visão natural. Jesus ainda falando de coisas espirituais e Nicodemos ainda falando de coisas naturais. E Nicodemos pergunta como é que ele pode voltar a entrar no ventre de sua mãe. Nicodemos era um dos príncipes dos judeus, ou seja, um dos principais dos judeus, provavelmente um homem idoso. Muito provavelmente um homem idoso, porque dificilmente o sinédrio, dificilmente os grandes líderes judeus da época aceitavam homens muito velhos, ou muito novos, perdão. Dificilmente os fariseus aceitavam homens muito novos como integrantes ali do sinédrio, como integrantes daqueles que eram chamados de principais. Então, provavelmente, Nicodemos era um homem velho. Talvez essa palavra aqui, velho, seja realmente literal. Ele levando em consideração sua própria idade como velho e por causa disso, inclusive, talvez sua mãe até já estivesse morta. Então ele pergunta como é que eu vou, sendo velho, voltar ao ventre de minha mãe? Mesmo ela estando ainda viva, como seria isso? Versículo 5 diz: Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Jesus aqui ele faz agora uma diferença. Jesus ele começa a explicar para Nicodemos aquilo que Nicodemos não estava entendendo. Jesus está dizendo aqui para Nicodemos: olha, não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. E o versículo 5 diz que é necessário que a pessoa nasça da água e do Espírito. Ou seja, o nascimento natural e o nascimento espiritual, o novo nascimento. Aquilo que comumente aí se chama por aí de aceitar Jesus. Esse segundo nascimento que ele fala aqui, o nascimento do Espírito, é isso. Nascer do Espírito, o novo nascimento, nascer de novo, receber a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, se arrepender verdadeiramente da vida pecaminosa que levava, não só de alguns pecados mais cabeludos, mas se arrepender de toda uma vida pecaminosa, pedir para Jesus entrar na vida, pedir para Jesus fazer uma intervenção na vida e começar um novo viver com o Senhor. É isso o novo nascimento. Não há a necessidade de grandes sacrifícios, não há necessidade de ir para determinado lugar, não há necessidade de subir em determinado monte, descer em determinado vale. Não. Apenas receber a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Apenas experimentar este novo nascimento. E como nós sabemos que esse nascimento da água, aqui que ele fala, o nascimento natural, porque no versículo 6 ele diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus está fazendo uma diferença entre aqueles que são apenas carnais, ou seja, que experimentaram apenas o primeiro nascimento, que é o nascimento natural, que é aquele nascimento que a pessoa é expelida de dentro de uma bolsa d'água, e do novo nascimento, que é o nascimento espiritual, que a pessoa agora ela é espiritual, que ela agora tem o direito de ser reconhecida como alguém espiritual, porque nasceu do Espírito. Porque nasceu do Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Sem o novo nascimento, sem o nascer de novo, não há salvação. Não há salvação.
E o texto continua dizendo: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eis aqui uma das principais pedras de tropeço para aquelas pessoas que não querem receber Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, porque elas não querem ser como este vento, elas gostam demais de dominar o seu próprio destino, elas gostam demais de ter a sua própria vida nas suas mãos, elas gostam demais de planejar o seu futuro e de dizer: o meu futuro vai ser assim. Elas gostam demais de ter tudo agendadinho, tudo certinho, tudo bonitinho e não fugir daquilo. E ela sabe que no dia que ela receber a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ela agora vai precisar abrir mão do controle de sua vida, ela vai precisar entregar o controle de sua vida nas mãos de Deus. E por isso ela não quer receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, porque ela não quer ser como este vento aqui, que a gente não sabe de onde veio nem para onde vai. O crente verdadeiro em Cristo Jesus é aquele que diz: olha, eu tenho minha vida planejada no que se refere ao meu trabalho, no que se refere aos meus estudos, no que se refere à minha família, mas o Senhor da minha vida e o Senhor da minha agência, da minha agenda, é o Deus Todo-Poderoso. Esta é a característica daquele que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Ele tem seu planejamento, não é uma pessoa que não planeja, mas é uma pessoa que entrega a agenda ao Senhor. Diz assim: ó Senhor, minha agenda é esta aqui, mas seja feita a tua vontade. A maioria das pessoas que não quer receber a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, não quer porque não quer entregar a agenda da sua vida, não quer entregar os planos de sua vida, não quer entregar os sonhos de sua vida, não quer entregar os anseios de sua vida nas mãos do Senhor. Mas isto é um engano tão grande, queridos, porque o Senhor é soberano. Por livre e espontânea vontade, ou por causa da soberania do Senhor, todas as agendas estão debaixo do poder daquele que é todo-poderoso. Então, sua agenda, no final das contas, está nas mãos de Deus. Mas a verdade é que há uma diferença. Aqueles que entregaram a agenda e aqueles que querem ficar puxando a agenda da mão de Deus o tempo todo, porque quer controlar a própria vida, porque acha que pode, que deve controlar a própria vida. Mas a melhor maneira de viver aqui nesta terra é ter a vida controlada pelo Senhor. Falhamos muitas vezes nisso, é verdade, mas nos regozijamos e nos sentimos tão felizes, tão livres, quando é o Senhor que nos segura, que o nosso desejo é termos a força de vontade de que a nossa agenda fique permanentemente na mão do Senhor, de tal maneira que, livres para obedecer, obedeçamos de boa vontade. Aquele que experimentou o novo nascimento tem esse desejo. E o texto continua dizendo no versículo 9: Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu o Filho do Homem que está no céu. Jesus aqui, ele fica assim maravilhado com o fato de Nicodemos não entender o que Jesus falava ali de primeira. É mais ou menos assim, queridos, hoje. Muitas pessoas dizem que estão esperando Jesus tocar no coração para receber Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Nunca se esqueça, meu querido, minha querida, quando você ouve a mensagem do Evangelho, por mais que você não sinta algum tipo de emoção no momento em que está ouvindo, é Deus tocando no teu coração. Muitas vezes você não percebe você não percebe emocionalmente que esse toque está acontecendo por causa da dureza do coração, não por causa da ausência do toque. Então não coloque no acaso de um determinado dia algo que é entre você e Deus hoje, agora, neste momento.
Não espere sentir algo emocional para receber a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Não fique aguardando, dizer assim, olha, se Jesus tocou no seu coração, todas as vezes que o Evangelho é pregado, o coração de alguém é tocado. E todas as pessoas que ouvem a pregação do Evangelho têm o seu coração naquele exato momento tocado pelo Senhor. Muitas vezes não sente este toque aquele que está com o coração duro demais para sentir o toque. Tá? Então aqui Jesus, ele está aqui fazendo justamente isso com Nicodemos e ele não está entendendo. Então Jesus agora ele vai usar outras maneiras de explicar. Versículo 11, te digo que, na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Jesus está falando, olha, cada qual dá aquilo que tem, cada qual dá aquilo que verdadeiramente guarda consigo, aquilo que realmente viu. E o Senhor está dizendo, olha, é do que eu vi no céu, é do que eu vi no meu céu, é das coisas celestiais que eu estou testificando para você, ou seja, que eu estou afirmando para você, que eu estou sendo testemunha das coisas do céu para você. É isso que Jesus está dizendo. E é isso que nós, os crentes, precisamos também fazer. Sermos testemunhas, sermos aqueles que testificam, aquelas mulheres que testificam, aqueles homens que testificam, aqueles jovens que testificam das coisas celestiais para aqueles que lhes rodeiam. E ele diz... se vos falei das coisas celestiais e não crestes, como crereis das coisas celestiais? Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Jesus, agora ele vai dizer, olha, eu sou do céu. Vai chegar o dia que eu vou subir, mas eu vou subir de volta para o céu porque eu sou de lá. Mas eu desci aqui para dizer para você e para dizer para as outras pessoas que é necessário que tenham um relacionamento de intimidade comigo. É necessário que se entreguem a mim, é necessário que haja esse novo nascimento. É necessário tudo isso. E como Moisés levantou a serpente no deserto, versículo 14, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aqui Jesus está falando de um evento que aconteceu lá no deserto, em que serpentes estavam picando várias pessoas do povo de Israel. E Deus mandou que uma serpente de bronze fosse feita e colocada numa estaca. E toda pessoa que olhasse para aquilo, ela não morria das picadas daquela cobra, ali como um sinal de que alguém um dia seria levantado também para morrer no lugar das outras pessoas. Jesus está dizendo, olha, aquilo que Moisés fez é uma alegoria. Aquilo que Jesus fez Moisés fez é um tipo. Aquilo que aconteceu no deserto em torno de 1.500 anos atrás, aquilo ali foi para falar de mim. Aqui Jesus falando de um evento que ocorreu mais ou menos 1.500 anos antes dele. Aqui é o Senhor, ele deixando bem claro que aquilo que aconteceu no deserto, centenas e centenas e centenas e centenas de anos antes, foi uma figura, um tipo daquilo que aconteceria com Jesus pouquíssimo tempo depois dessa conversa que ele está tendo com Nicodemos. Ser levantado também na cruz por causa dos meus e dos teus pecados. É disso que Jesus está falando. E o versículo 15 diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitas vezes, muitas pessoas têm se comportado em relação à pregação do Evangelho como se nós, os crentes, fôssemos portadores de uma mensagem estraga-prazeres. Muitas vezes as pessoas têm dito, olha, minha vida é tão boa, eu gosto muito de viver como eu acho que devo viver. Eu gosto muito de ir para as festas que eu acho que eu devo ir. Eu gosto muito de ter uma vida em relação às coisas que eu faço com o meu corpo do jeito que eu acho que devo. E aí vem os crentes com essas mensagens chatas. Aí vem os crentes com essa mensagem estraga prazeres de que eu não
tenho o direito ou que eu não devo fazer com o meu corpo o que eu bem entender, que eu não devo ir para os lugares que eu bem entenda, que eu não devo me relacionar da maneira que eu bem entender com as pessoas do mesmo sexo ou do sexo oposto. Queridos, não é uma mensagem de estraga-prazeres, é uma mensagem de amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O texto fala aqui de tal maneira porque o apóstolo João ele não consegue encontrar uma palavra para servir de adjetivo para o tamanho do amor de Deus, para a maravilha, para a sublimidade do amor de Deus. Então ele usa aqui a palavra tal. É por amor, não é por estraga prazeres, não é por ser estraga festa, é por amor. Porque o Senhor sabe que há caminho que para o homem parece direito, mas no fim ele leva para a morte. O caminho do homem é assim. O homem pensa que é o caminho direito. O homem pensa que é caminho para a vida. O homem pensa que é caminho para coisas boas, mas no final das contas está levando para a morte. Mas a notícia boa é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele, qualquer um, basta pedir, basta se entregar a este Filho unigênito. Basta se entregar a este Deus tão amoroso. Não é por vontade de estragar a festa, é por vontade de demonstrar amor. Não é por vontade de ser estraga-prazeres, mas é por amor. Porque o Senhor sabe que a esmagadora maioria das escolhas que nós fazemos nos leva para a morte. E então é por amor. E o versículo 17 diz: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Olha aqui a gravidade do que está no versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Eu sei que muitas vezes nós olhamos para a condenação só no sentido futurista, quando morrer. Mas notem que enquanto não há uma rendição aos pés de Jesus, a condenação já é presente. A condenação já é presente, queridos. A condenação ela só é quebrada quando a pessoa recebe Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, quando a pessoa experimenta o novo nascimento. Então, por amor, receba Jesus. Por amor, se entregue a Jesus. Por amor, experimente o novo nascimento. Renuncie à sua própria vida. O versículo 19 diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. É isso que muitas vezes acontece, queridos. É algo que inclusive experimentei na minha vida. Várias pessoas pregaram o evangelho para mim. Mas chegou o momento em que a rendição aconteceu. Mas antes disso eu amava mais as trevas do que a luz, porque eu queria viver do jeito que eu achava que eu deveria viver. Eu queria me relacionar com as pessoas do jeito que eu achava que eu deveria me relacionar. Mas um dia veio a luz e o Senhor me chamou. A mesma coisa com você. A luz está te chamando hoje. Ame a luz mais do que você ama as trevas. Ame a obra de Jesus na cruz do Calvário mais do que você ama a sua própria maneira de viver. Ame a maneira como o Senhor determinou, porque Ele determinou que é a maneira de ser salvo, mais do que você ama a maneira que você acha que você vai ser salvo. Receba Jesus. Não ame mais as trevas do que a luz. Não ame. Versículos 20 e 21 dizem assim: porque todo aquele que faz o mal odeia a luz,
e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Tenha, querido, as suas obras feitas em Deus e não no seu próprio coração. Tenha as tuas obras feitas em Deus, não na tua própria vontade, não no teu próprio bem-querer, no teu próprio bel prazer. Receba Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Experimente o novo nascimento e conheça, saiba, veja, experimente o que é viver verdadeiramente nas mãos do Senhor, como aquele que também passa a ser um filho do Senhor. Experimente. Oremos. Querido Deus, glorioso Pai, te pedimos uma coisa, Senhor Deus, nesta noite. E o que nós te pedimos é que o Senhor salve, Pai, aqueles que, assistindo a esta transmissão, ainda não são crentes em Cristo Jesus. Quer sejam frequentadores de igreja, quer sejam pessoas que não têm o costume de frequentar a igreja. O que nós te pedimos é por salvação, Pai. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.